o plano de 100 dias do Ministério dos Transportes prevê investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais para revitalizar rodovias e ferrovias. Esse plano também prevê ampliar os valores aplicados no modal ferroviário, que pode responder por até 40% da rede logística nacional até o ano de 2035. Para tratar justamente desse cenário, nós vamos conversar agora com o Vicente Abate, que é o presidente da ABFER, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a quem eu agradeço demais pela participação. Vicente, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. Muito obrigado, eu que agradeço em nome da nossa indústria, do nosso setor ferroviário, Daniel e Kalina, e estou à disposição de vocês. Perfeito. Presidente, queria rapidamente a sua avaliação acerca desse anúncio do governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, investimentos na ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais na retomada e revitalização de rodovias e ferrovias. O setor ferroviário aguardava esse movimento por parte do governo federal. Esse investimento desse valor nessa ordem é o suficiente? Já sabe quais são as prioridades? Gostaríamos de escutá-lo. Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Desde o governo anterior, naturalmente, agora com o governo atual, nós temos a visão de que o setor ferroviário vai crescer, sem dúvida nenhuma. Como você mencionou no início da sua fala, nós prevemos que nós alcançaremos uma participação do transporte ferroviário na matriz de carga brasileira ao nível de 40% ou até 2035. Isso vai sendo gradual e a gente espera que lá em 2035 nós teremos essa participação. E são movimentos que vêm ao encontro daquilo que o ministro Renan Filho anunciou agora, dia 18, anteontem, no seu plano de 100 dias. Então, os investimentos serão feitos, ele inclusive pontuou, além das próprias rodovias, que tem uma série e que são benéficas para o país, naturalmente, a questão ferroviária, ela foi muito enfatizada pelo ministro, ele mencionou a construção do lote 7F da FIOL 2, ele mencionou a retomada do processo da Ferrogrão, existe um pequeno entrave no STF que ele mencionou explicitamente que ele vai fazer isso junto ao ministro Alexandre de Moraes do STF, ele mencionou a relicitação da malha oeste, que é uma malha de quase 2.000 quilômetros, que será muito importante para o transporte do centro da região do Paraguai, de Corumbá, na fronteira com o Paraguai, até a Mairinque, na Grande São Paulo, para poder depois atingir o Porto de Santos. Foram vários projetos que ele mencionou e, inclusive, mencionou até a questão da indústria ferroviária, porque ele fala em revitalização de uma frota que está obsoleta já há muito tempo. Então, nós temos um grande otimismo nesse sentido, e ele falou explicitamente, e aí sem entrar em detalhe de cada um, que ele vai dar continuidade nos projetos, nas renovações antecipadas das concessionárias atuais, nos novos leilões, como é o caso da Ferrogrão, já que tivemos da Norte-Sul e da FIOL também acontecido, e também das autorizações ferroviárias, que é um plano de investimentos que esse montante de 1 bilhão e 700 milhões, que envolve também rodovias, naturalmente, ele tem muita participação do ferroviário na questão das autorizações ferroviárias. Fala-se entre 100 e 200 bilhões e fala-se também em investimentos em ferrovias novas pela iniciativa privada de 10 a 20 mil quilômetros, o que vai recompor a malha ferroviária de carga brasileira. Agora, Vicente, a gente sabe que o agro no Brasil é o motor, né, da economia brasileira. Recentemente eu fui pela Jovem Pan para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e pude ver de perto a situação das rodovias, né, de como o grão da soja, por exemplo, é transportado, de como há desperdício, porque se perde muito nessas rodovias. Então, gostaria que o senhor falasse a importância de se investir não só na rodovia, mas também em ferrovia, porque no caso, se esses grãos fossem transportados dessa forma, tivesse, né, essa logística, talvez o desperdício não seria tanto.
Sim, concordo plenamente. Há um desperdício físico, inclusive, porque os caminhões, por mais que eles sejam operacionais, eles não são tão herméticos quanto o vagão. Então, no vagão não existe efetivamente perda de carga nenhuma, fisicamente falando. Outra questão é a questão da eficiência energética que o setor ferroviário traz para o país. Então, por exemplo, no caso da Ferrogrão, que é a ferrovia que está sendo estudada exatamente em Lucas do Rio Verde, no coração do Mato Grosso, que é o maior produtor mundial de grãos, nós teremos a economia de milhões de toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera. Então, há eficiência energética no transporte ferroviário, sem dúvida nenhuma. E Lucas do Rio Verde, que é uma das principais regiões do Mato Grosso, ela será um entroncamento ferroviário de excelência. Nós temos atualmente de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde uma ferrovia sendo construída pela iniciativa privada. Depois teremos a Ferrogrão, que sairá daquela região, e descendo em direção à Ferrovia Norte-Sul, de Mato Grosso para Goiás, nós já temos em construção uma ferrovia de Água Boa até Mara Rosa. E a distância de 400 quilômetros e mais 600 depois para chegar de Água Boa até Lucas do Rio Verde. Então, o Mato Grosso merece ter 3 ferrovias no sentido de poder melhorar a eficiência. É claro que hoje os caminhões fazem esse papel na BR-163 e de Miritituba a nossa soja, milho saem para o mundo inteiro através dos portos do Arco Norte. Pois é, o escoamento acaba sendo muito mais rápido por meio das ferrovias. Agora, presidente, queria tocar num outro aspecto com o senhor, porque é uma sinalização do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de tirar do papel aquele projeto Trem Intercidade de São Paulo para Campinas. Além disso, o governador chegou a mencionar que irá terminar o projeto do monotrilho e já está falando até em privatização de linhas do metrô e da CPTM. O senhor avalia que é um desafio para os gestores públicos investir mais nesse modal, mas sobretudo no transporte de passageiros sobre trilhos? Queria te ouvir. Sem dúvida, é um desafio, mas é muito bem-vindo. Nós sabemos que, por mais que os gestores públicos, inclusive em termos de metrô de São Paulo e CPTM, que tem excelência na sua operação e nos seus técnicos, a iniciativa privada naturalmente investirá mais se ficar com essas linhas. Então, a privatização completa desse setor, ela será muito bem-vinda. No caso do monotrilho da linha 17, que é um sistema que ainda não está totalmente terminado e já tem algum tempo, ele promete investir bastante para que a gente possa destravar esse processo e é possível, sem dúvida nenhuma, destravar. O outro monotrilho, embora com algumas dificuldades, ele funciona. Esse monotrilho da linha 17 funcionará também com essas inversões que são previstas. E, por último, o trem intercidades entre São Paulo e Campinas, saindo lá da estação de Barra Funda, indo até Campinas, com uma possível derivação para o aeroporto de Viracopos, não está ainda assegurado isso, mas é possível, será aquilo que nós vamos ter, o resgate do transporte ferroviário de passageiros em São Paulo, como era no passado, todas aquelas 5 linhas, Mogiana, Araraquarense e outras mais, que faziam o transporte desde São Paulo para o interior. Esse primeiro movimento até Campinas e depois São José dos Campos, Sorocaba e Santos, esse movimento será um resgate do transporte ferroviário de passageiros. A gente vai poder voltar a andar de trem, inclusive com uma redução com relação à rodovia, não pela rodovia em si, mas pela entrada em São Paulo. Nós todos sabemos que quando os veículos, sejam carros, caminhões ou ônibus, chegam nas marginais, há um travamento total. E com o trem você vai passar diretamente sobre o Rio Tietê e chegar em Barra Funda, e depois de 5, 10 minutos, conforme o destino final, você estará dentro do centro de São Paulo. Então é um processo que a gente aguarda com muita ansiedade. Isso já vem desde o governo anterior, mas agora o governador Tarcísio de Freitas já definiu que até março ele lançará o edital, e nesse primeiro semestre já teremos
o leilão e é um projeto que a gente vê com bons olhos, inclusive vai proporcionar que a indústria brasileira possa também atuar nesse sentido. Nosso tempo está quase acabando, ainda dá tempo de uma pergunta bem rápida e uma resposta também muito breve. Agora, Vicente, você está nessa área já há bastante tempo, foi executivo de uma grande companhia no Vale do Paraíba, preside a associação. Queria que rapidamente o senhor nos explicasse qual é a situação da indústria ferroviária no Brasil. Há espaço para crescimento? Os players internacionais se interessam pelo Brasil? Sim, há espaço e, infelizmente, nos últimos anos nós temos uma ociosidade que é dramática na indústria de vagões e locomotivas e mesmo de trens de passageiros. Então, com esse programa, agora lançado pelo ministro Renan Filho e outros programas como o do governador Tarcísio, nós temos a visão de que, muito brevemente, nós voltaremos a ter volumes que possam continuar gerando emprego de qualidade, que é a nossa principal preocupação. Tivemos aí ao longo dos últimos anos uma perda significativa de empregos que podem ser retomados com todos esses projetos que estão sendo lançados no país, e os investidores internacionais, nós diríamos que eles têm mais interesse na infraestrutura, porque a indústria brasileira ela tem condições, capacidade de fabricar aqui no Brasil todos os componentes, materiais e equipamentos necessários tanto para a área de carga quanto de passageiros. As perspectivas para a indústria ferroviária para os próximos anos, em destaque nessa entrevista com o Vicente Abate. Ele é o presidente da ABFER, que é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a quem agradecemos demais pela participação. Um grande abraço, boa noite e volte mais vezes à Jovem Pan News. Boa noite, um abraço e eu agradeço pela oportunidade.